Vereador Ronaldo, você tem o uso da palavra. Por felicidade, né, Zé Antônio? Ele era prefeito do PT, assessorado pelo nosso ex-prefeito Felipe e por muitos companheiros que fizeram que o governo dele tivesse aquele êxito, muitos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Queria falar aqui em relação ao Conselho Municipal de Habitação FUMAPS. Nós não podíamos deixar de falar aqui hoje, né? Primeiro que nós já fizemos todo o protesto necessário aqui em relação à eleição, né? A forma que a Prefeitura conduziu o processo eleitoral, né? Sem condições nenhuma de continuar a eleição naquele pleito. Uma empresa totalmente despreparada, sugerindo, né, aí que a eleição fosse recheada de fraude. E, infelizmente, o Conselho do FUMAPS, eu já tinha falado aqui em outra oportunidade, que é um conselho importante, né, talvez um dos mais importantes dessa cidade, foi tratado da forma que foi tratado naquela eleição. Infelizmente, a gente continua, né, vendo o nosso Conselho de Habitação sendo tratado da forma que está sendo tratado. Agora, depois da discussão de todo o processo eleitoral, agora vai se fazer um outro processo com a data de dezembro, né? Dezembro. Ou seja, por todo esse período o Conselho não vai funcionar, até porque a gestão já foi prorrogada, não tem mais condições de prorrogar o mandato. E aí, a gente quer alertar aqui para as consequências. Né? Nós estamos chegando no mês, nós estamos em agosto, né? E até dezembro, o que nós vamos fazer com a política de pós-urbanização, com a política de regularização fundiária, de produção de novas moradias populares? E o jornal aqui no diário saiu 78 milhões de recursos, né, que está lá nesse fundo, oriundos do governo federal, de recursos que advêm de programas como Tá Bonito e outros programas federais, que infelizmente, sem discussão, a gente está correndo o risco de perder. Então eu quero alertar isso e fazer aqui, deixar o meu protesto, que infelizmente nós, vereadores, temos uma responsabilidade muito grande, principalmente eu, que sou do movimento de moradia, e todos aqui têm a sua fatia também. Nós precisamos nos unir e discutir com a Prefeitura uma solução para essa situação. Ver no TRE se é possível, que foi a forma que a Prefeitura encontrou, de dar transparência para o processo eleitoral, mas ver se é possível, nos próximos 30, 40 dias, a gente realizar a eleição. Não dá para ficar sem conselho. E o conselho já vem sendo atropelado desde o início do ano, quando se discutiu o processo eleitoral, se travou a pauta, só discutiu o processo eleitoral. Depois veio as eleições, foi cancelada por uma, duas vezes, e até que nós chegamos num consenso, e aí vamos para a eleição e ver o que a gente viu naquelas urnas. Então eu quero aqui pedir a todos os vereadores, nós vamos discutir com o movimento, que não dá para aceitar eleição em dezembro. Queremos eleição imediata no FUMAPS. Queremos que a Prefeitura trate essa questão e nós vamos, com certeza, aí fazer com que o Conselho possa estar fazendo as suas deliberações, possa estar fazendo aí, fazendo com que a política habitacional... Pois não, senhor. Vereador, eu acho que tanto o movimento, quanto o Conselho, quanto a Prefeitura, tem o mesmo desejo, diante da vossa colocação.
Foi escolhida uma data, dia 15 de dezembro, porque precisava escolher uma data para mandar para o cartório eleitoral. Mas foi isso, ela lembrou muito bem, até dia 15 de dezembro. Se amanhã o TRE liberar, nós faremos, porque para nós é tão interessante quanto para Vossa Excelência e quanto para o movimento o mais rápido possível. Mesmo porque não podemos correr o risco de perder nenhuma verba, ela tem que ser usada. Vamos nos unir, vamos convencer o TRE para fazer ela o mês que vem, para a Prefeitura é uma maravilha, pode ter certeza disso. Então, Zé Dourado, nesse apelo que nós estamos aqui falando, que seja manual. Que seja manual, porque o problema não foi estar digitando, o problema foi os vícios do processo. As pessoas que tiverem interesse no processo não fosse um processo com a lisura que deveria ter. Então vamos discutir, vamos tratar com responsabilidade, né? Sendo manual, como sempre foi, manual, e teve toda a lisura que o processo deve ter, com lista de presença, com as pessoas indo lá, escolhendo democraticamente os seus candidatos. É isso que nós estamos pedindo aqui. Isso que nós estamos pedindo hoje para o governo. Para que o governo entenda que esse conselho é importante para o movimento de moradia e que tem que ter um processo eleitoral mais rápido possível, levando em consideração todas essas questões. Mas que nós precisamos encontrar um meio termo e não agora ficar na mão simplesmente TRE, esperando lá a decisão do TRE. Nós temos comissão eleitoral, nós temos candidatos e temos capacidade de fazer uma eleição como a gente sempre fez em todos esses anos do Fumaça. Então não é por conta do TRE que a gente vai justificar agora. Então eu quero fazer esse apelo. E por último, quero dizer aqui, ainda estou presidente da Comissão de Direitos Humanos. E eu quero fazer o meu repúdio aqui às declarações do prefeito. Prefeito, não só Josa, que você já falou, que aqui o Zé Antônio já falou, mas que nós tivemos outro episódio na UBS Namar, onde ele esteve presente na UBS, e uma mãe com 5 filhos veio falar que não estava atrasando e que o banco estava descontando dinheiro do Bolsa Aluguel, que ela estava com dificuldade. E ele em alto gritou lá para os funcionários, constrangeram a senhora, falou: quantos filhos a senhora tem? Ela falou: 5. Meu marido está desempregado, eu estou numa situação complicada e não pode atrasar meu Bolsa Aluguel. Aí ele gritou: mas aqui não está dando camisinha? Aqui nessa UBS que distribui camisinha? Não tem anticoncepcional? Como pode uma pessoa fazer 5 filhos? Eu tenho uma filha e tenho dificuldade de cuidar e da educação. E aqui... Senhor presidente, vou passar 2 minutos do meu tempo, vereador Ronaldo. Obrigado, vereador. Mais 2 minutos. E aqui, essa senhora, como pode essa senhora que não tem emprego, como pode ter essa responsabilidade de ter 5 filhos? E aí gritou para os funcionários. Os funcionários da UBS tinham anticoncepcional e camisinha, para que ela pudesse, né, como se isso fosse a solução. Então, olha, é lamentável. Me dá mais uma parte. Que a gente... Se precisa, eu dou meu tempo, eu passo meu tempo. Então, desculpa, nobre vereador, mas o meu tempo acabou, o senhor tinha usado, e depois o senhor não me... Não, mas eu se precisar, eu dou o tempo. Tudo bem, sem problema. Eu só queria dizer a Vossa Excelência, eu não sei quem trouxe essa informação para o senhor, mas eu quero aqui claramente dizer que é mentirosa, porque eu tive do começo até o fim ao lado do prefeito. Então, gente, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Não. Me traz essa pessoa mentirosa. Eu estava Bom, vereador, do começo até o fim. Nós vamos Não, trazer os traz, funcionários traz e aqui. a pessoa. Pode trazer. A pessoa que, inclusive, vai para o processo. Eu tive lá do começo Nós até o vamos fim. sim trazer a pessoa Não que foi aconteceu ofendida isso. pelo prefeito, que foi ofendida. É isso? Né? Que é E isso? aí não é só a companheira, não é só a pessoa. A ofensa é moral, a sociedade de Diadema. Né?
Não pode ser tratado dessa forma. Aqui o prefeito não está acima da lei. Ele está acima do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele está acima dos poderes dessa cidade, poder público. Ele tem que respeitar, ele é prefeito, tem que respeitar aqui a nossa cidade. Está aqui. Eu peguei até para ler aqui a questão do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que o companheiro já falou. Mas por último eu queria dizer, lamento esse episódio, quero dizer mais uma coisa. Nós tivemos no Vila Popular, há pelo menos 4 meses atrás, a implantação da rede de energia elétrica. E agora, bom, eu vou encerrar, senhor presidente. Eu queria, como sempre, não vai dar o tempo, mas eu queria pedir aqui que fosse feita a iluminação Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. O uso da palavra da tribuna não tem pela ordem, é a parte. Eu peço colaboração do senhor, depois o senhor pode pedir pela ordem. Não, pela ordem. Eu estou pedindo pela ordem porque eu quero passar um tempo para ele. Eu tenho esse direito de pedir pela ordem. O senhor tem os Permitido. computados pelo vereador Zé Moraes. Eu passo 2 minutos do meu tempo para o vereador Ronaldo. Obrigado, vereador. Só retificando o vereador Zé Moraes. O senhor teria que pedir a parte e não a parte do senhor cedeu os 2 minutos para ele. Bom, eu queria dizer, na Vila Popular foi discutido com a Prefeitura e a Eletropaulo a mudança, a implantação da rede nova de energia, onde todas as famílias agora, infelizmente, né, ou felizmente, nós vamos saber lá na frente, foi trocado toda a rede, colocado novos relógios, as pessoas vão pagar suas contas, e com isso foi tirado toda a iluminação pública do Vila Popular, né? Talabi sabe muito bem onde é, e terminou, era um planejamento, terminou faz 1 mês e meio, e até agora a Prefeitura não colocou a iluminação pública, né? E aqui eu não posso falar nome de quem é o responsável lá pela Prefeitura, porque eu falei um dia aqui o nome dele, e aí ele ficou muito bravo comigo, as pessoas aqui levaram fofocas, né? Eu só citei que ele não cumpriu o papel, mas aqui nessa Prefeitura, algumas pessoas têm melindre, né? Não pode citar o nome porque eles ficam ofendidos, e nós estamos citando pessoas com determinado trabalho, com determinada área, para que elas cumpram, né, o que elas prometeram na área. O cronograma foi tirado junto com aquela comunidade. Nós estamos pedindo só isso. Cumpra com o que foi acordado. Agora não dá para a população viver aquela situação de insegurança, uma situação, infelizmente, que as pessoas têm que chegar mais cedo em casa para não andar no escuro. E vocês sabem como que é o núcleo Vila Popular, as vielas, os becos. Então não dá atenção para isso. Para nós também não olhar para a nossa cidade. Então nós queremos pedir ao setor lá de iluminação pública, olha para o Vila Popular e coloque a iluminação pública, pelo amor de Deus. Obrigado. Eu acho que a presença